Hoje nós vamos conversar um pouco, esclarecer um pouco sobre doença de Parkinson. Tem se falado muito de novos tratamentos específicos para a doença de Parkinson, inclusive tratamentos cirúrgicos, e nós vamos conversar sobre essa possibilidade. A primeira noção que eu queria colocar é que Parkinson é uma doença degenerativa na qual há degeneração de uma areazinha no tronco cerebral, produzindo diminuição de um hormônio muito importante para a modulação do movimento, que é a dopamina. Existe Parkinson, doença de Parkinson, e parkinsonismo. Geralmente, por sintomas parkinsonianos, nós falamos de parkinsonismo. Mas, em estrito senso, nós temos os chamados parkinsonismos primários, aí sim nós temos a chamada doença de Parkinson, que ela é uma doença primária do sistema nervoso central, é uma neurodegeneração, tá? Uma sinucleopatia, que é o depósito dessa proteínazinha em algumas regiões do cérebro, principalmente do tronco cerebral, mesencéfalo, córtex frontal, e parkinsonismo, que seria sintomas da doença de Parkinson secundária a outras doenças. Então, por exemplo, um tumor cerebral pode comprimir as vias parkinsonianas e dar sinais de parkinsonismo. É muito comum os sinais de parkinsonismo como efeito colateral do uso de outros tipos de medicação, como os antipsicóticos. É muito comum em pacientes que estão internados em instituições psiquiátricas terem sinais de Parkinson em função do uso de antipsicóticos. Também existem várias intoxicações que podem gerar quadros parkinsonianos, como a intoxicação por alguns componentes agrícolas, em especial MTPT, e temos várias outras causas de parkinsonismo, tá? Tudo relacionado à secundariedade dos sintomas de Parkinson. Nós também temos algumas síndromes parkinsonianas, que são chamados parkinsonismos plus, que são quadros que têm um componente hereditário, estão relacionados a sinais parkinsonianos e acompanhados de outros sinais, inclusive quadros de demência, de esquecimento. Então, nós chamamos a atenção aí para a chamada demência por Corpúsculo-Levy, que é uma demência associada a sinais parkinsonianos. Nós chamamos a atenção para a paralisia supranuclear progressiva, que é uma neurodegeneração de regiões específicas da região posterior do mesencéfalo. Nós temos atrofia de múltiplos sistemas e atrofia córtico-gangliônica, que são quadros parkinsonianos específicos e geralmente associados à demência e à gravidade muito importante. Bom, tendo visto essa etiologia, como é que se faz o diagnóstico de Parkinson? O diagnóstico de Parkinson pode ser feito por exames complementares ou pela clínica. Do ponto de vista clínico, é muito fácil fazer o diagnóstico de doença de Parkinson, uma vez que nós temos o tremor clássico em repouso, que é aproximadamente 3 Hz por segundo. Nós temos uma dificuldade de marcha, na qual o paciente anda com pequenos passos. Nós temos uma importante perda de equilíbrio, que o paciente para bruscamente, acaba caindo para frente, geralmente tem dificuldade de se levantar também. E um sinal muito importante que é a chamada rigidez, e com a chamada fenômeno de roda denteada, o paciente fica com o corpo todo rígido, você tenta mobilizar o braço, a perna, e tem dificuldade de fazer isso. Muitas vezes o paciente parkinsoniano também tem uma dificuldade muito grande de falar, ele fala com uma voz monótona, uma voz baixinha. Então, esses sintomas, muitas vezes também tem, a doença começa com uma hiposmia, ou seja, uma diminuição da qualidade do olfato. Então, geralmente o clínico, o neurologista, o SAB, é capaz de fazer o diagnóstico da doença de Parkinson na sua fase inicial. Chama atenção, quanto antes nós fizermos o tratamento da doença de Parkinson, melhores resultados nós teremos. Tá? E do ponto de vista laboratorial, é muito importante fazermos alguns exames, especificamente hemograma, sódio, potássio, enfim,
dosagem de ferro, cerulopamina, cobre. Existem algumas alterações, algumas doenças neurológicas relacionadas com o acúmulo de algumas de ferro ou de cobre, que pode estar relacionados a parkinsonismo. E também a ressonância nuclear magnética é muito específica. Podemos ver alterações específicas da regiãozinha da qual nós temos a alteração neurodegenerativa que leva ao Parkinson. Nós temos a cintilografia cerebral de vias dopaminérgicas, da qual a gente consegue mapear as vias dopaminérgicas através de um marcador chamado TRODAT, e várias outras coisas. Nós temos também a possibilidade de fazer um ultrassom na região do tronco cerebral e ver se existem alterações específicas de Parkinson. Enfim, existem vários exames possíveis para isso. E o tratamento da doença? Como eu disse, nós devemos começar o tratamento mais precoce possível. Mas uma base importante para o correto tratamento do Parkinson é que nós temos que se basear em tratamento clínico específico, com medicação, atividade física, é muito importante a atividade física e a fisioterapia, e nutrição adequada. Do ponto de vista medicamentoso, nós temos uma quantidade muito grande de drogas que podem ser utilizadas. Nós temos agonistas parkinsonianos, anticolinérgicos, inibidores da enzima da monoaminoxidase, então são várias coisas. Geralmente a gente começa com drogas menos específicas, e o uso do análogo da dopamina, que é a L-Dopa, geralmente nós usamos na fase mais tardia da doença. Muitas vezes a gente consegue controlar bem os sintomas parkinsonianos e oferecer uma qualidade de vida muito boa para o paciente. Mas em algumas situações, em pacientes que estão sendo tratados há muito tempo e que acabam tendo uma resistência ou a presença de efeitos colaterais muito significativos para o uso da L-Dopa, que são as discinesias, os efeitos, as alterações de on-off. Nesses pacientes, na qual há, entre aspas, falência do tratamento ou falta de adaptação ao tratamento, isso pelo menos depois, no mínimo, 5 anos de tratamento, nós temos a possibilidade de indicar também a cirurgia de DBS. A cirurgia de DBS, ou Deep Brain Stimulation, é, na realidade, um marca-passo cerebral. Já foi desenvolvida há um certo tempo, já tem sido feita há mais de 2 décadas. É uma cirurgia extremamente segura, desde que feita por mãos hábeis e com capacidade de fazer os cálculos corretos para que seja colocado o eletrodo no local correto que deve ser colocado em alguns núcleozinhos da base do cérebro, principalmente o núcleo subtalâmico. Uma vez ligado esse aparelhinho, o DBS, a possibilidade de controlar o Parkinson através desse marca-passo, entre aspas, é muito grande. É quase milagroso essa possibilidade. E podemos realmente ter resultados muito bons com o uso do DBS. Logicamente que a gente controla a frequência, a impedância através de um computadorzinho relacionado, controla a bateriazinha, o marca-passo, e os resultados são muito animadores. Mas eu chamo a atenção que para o uso da cirurgia de DBS, nós temos que ter muito respeito e muito cuidado. As indicações têm que ser precisas e não pode se sair fazendo cirurgia de DBS por quadros que não sejam plenamente diagnosticados e controlados. Então, critérios são específicos, como a falência de tratamento, a inadaptação ao tratamento com as drogas específicas, inadequação ao uso da L-Dopa em algumas situações, e também a presença do teste de provocação com L-Dopa positivo. A gente faz uma dose maciça de L-Dopa e vê se o paciente responde bem a essa situação. Uma vez que haja efeitos colaterais significativos,
nós sim teremos a indicação, mais de 5 anos de tratamento, efeito on-off, rigidez, cinesia, etc., nós teríamos a indicação de usar o Deep Brain Stimulation. E realmente os resultados são muito significativos. Então eu quero encerrar esse papo rápido que nós tivemos afirmando que existe suspeita de doença de Parkinson, procure logo o seu neurologista. Atualmente ninguém precisa sofrer com doença de Parkinson. Nós temos um arsenal terapêutico muito grande. A cirurgia do Parkinson hoje é uma realidade, com resultados muito efetivos, porém deve ser feita com responsabilidade. E assim eu tenho certeza que nós teremos muito bons resultados com o nosso tratamento com doentes parkinsonianos. Não venhamos, eu espero que não venhamos a ficarmos desesperados com o diagnóstico de Parkinson. Hoje nós temos capacidade de controlar muito bem esses sintomas e oferecer uma qualidade de vida muito, muito razoável ao paciente que tem o parkinsonismo primário, principalmente. O parkinsonismo secundário, muitas vezes a gente vai tratar das causas que estão gerando esse parkinsonismo. Então, retirar medicações, retirar drogas que estão levando à toxicidade, uma lesão que esteja influenciando as vias parkinsonianas. E as síndromes parkinsonianas geralmente têm prognóstico mais reservado, porém, nós podemos ter alguns resultados efetivos com algumas drogas. Bom, um grande abraço, continuamos no nosso papo de esclarecimento sobre algumas doenças neurológicas. Então, se esses vídeos estão sendo efetivos para você, para que se haja um interesse que nós venhamos a conversar mais sobre neurologia, sobre dúvidas em relação ao paciente neurológico, ative o sininho e vamos continuar conversando. E mandem as suas dúvidas, que eu vou ter prazer sempre de explicá-las e tentar ajudar da melhor maneira possível, dentro da neurologia, obviamente. Muito obrigado.